Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, Ravena. Bom dia, pessoal. Bom dia, o pessoal tá chegando, viu? Só um instante. Página 53. A gente vai ver o assunto de divisão. Vou colocar aqui. Só um instantinho que eu vou colocar aqui. É página 53 do livro, tá certo, gente? A gente vai ver hoje. A gente vai iniciar a divisão, tá? Estão estudando a tabuada de multiplicar. Eu tinha passado a tabuada de 6, não foi? Lembra que cada aula estava passando uma tabuada diferente. Aí hoje vocês já vão estudar a tabuada de 7, tá bom? Aí mais na frente, quando sobrar um tempinho, terminar adianta esse assunto aqui, aí a gente vai trabalhar mais com a tabuada. Mas por enquanto são as primeiras tabuadas, tá? Eu quero que vocês estudem e fiquem bem afiados na tabuada. Então, é página 53. Deixa eu só colocar o livro aqui para vocês. Só um instante, tá? Aqui, página 53. Pronto, eu vou compartilhar a tela do livro aqui, tá bom, gente? Aí já vocês já sabem, né? Quando for a hora do cálculozinho, eu faço. Aí eu preciso ver a questão da. Sim, liguem as câmeras, tá? Por favor. Olha, nas aulas anteriores, a gente viu as propriedades da multiplicação, não foi isso? Nas aulas anteriores, vimos as propriedades da multiplicação. A comutativa, que é quando você tem dois números multiplicando e você inverte a ordem dos números e dá o mesmo resultado, né? Precisa só inverter a ordem. Depois vimos a associativa, que é aquela onde tem mais de dois números, ou seja, tem três números, a partir de três números, você já tem a propriedade associativa. Como é essa propriedade? Ele associa dois números e depois, os dois primeiros, depois os dois últimos, tá certo? Ele pode ir associando dois primeiros números dentro do parênteses ou os dois últimos, ou mudar a ordem de associar no parênteses. Sempre o resultado é o mesmo. Depois a gente viu a propriedade do elemento neutro, certo? Que é uma das mais simples propriedades da multiplicação, onde você tem o número 1 como elemento neutro da multiplicação. Sempre que você multiplicar qualquer número por 1, o resultado é o próprio número. E por último, que foi na aula passada, na aula de segunda, vimos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Né? A gente até demorou um pouquinho aqui. Por quê? Porque na distributiva você tem duas operações. Você tem a multiplicação e a adição entre parênteses. Então, quando você distribui o número que está fora, multiplica o número que está fora, desculpa, pelo que está dentro, né? 5 vezes 6, por exemplo, nessa página aqui, né? 52, na página 52. A gente multiplicou o número que está fora do parênteses pelo que está dentro. Depois, o outro número que está fora pelo outro que está dentro. Depois das multiplicações, a gente pode somar, tá bom, gente? Então, isso aqui foi a propriedade
distributiva da multiplicação, onde ela é bastante usada. Aí hoje a gente vai dar um início à divisão, certo? Onde o que é importante para estudar divisão? Você saber a tabuada de multiplicação, tá certo? Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Professora, é em que página? Página 53, certo? Tá certo? Página 53, tá? Ó, aqui, deixa eu só mostrar aqui no livro, desculpa. Mostrando aqui, ó, para vocês verem na tela, a gente vai ver hoje divisão de números naturais, tá certo? A gente vai ver os exemplos, aí a gente vai começar a fazer umas divisões que tem aí no livro, tá bom? Com um número e com dois. Mas o que é importante, como eu disse, para você entender uma divisão, você tem que estar com a tabuada de multiplicação bem afiada direitinho, tá? Porque a divisão, ela depende da multiplicação. Se você estiver estudando a tabuada, né? Sim, não sei, acho que foi o Antoniel, foi que me pediu, eu vou colocar novamente, tá? Mas deve estar lá no início, lá do mês de maio, que eu tinha colocado. Mas eu vou botar novamente a tabuada. Então, não deixem de estudar a tabuada, que o assunto da prova de vocês é só multiplicação e algumas divisões, né? Porque a gente só vai iniciar a divisão, aí vai ter algumas divisões, tá certo? Então, vamos lá, tá? Eu vou começar aqui com a divisão de números naturais, tá certo? Então, a gente vai recordar algumas ideias associadas à divisão, tá certo, gente? Então, aqui no livro, ó, na página 53 do livro, ele já dá alguns sinônimos, né? A palavra dividir significa o quê? Repartir, né? Distribuir e, num sentido maior de divisão, dividir é separar em partes iguais, tá certo? Então, a gente já tem que ter... Oi? Alguém falou? Não, professor. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, use o microfone, nada de chat. Eu vou desabilitar o chat, viu? Não é para usar o chat, é para usar a voz. É para usar o microfone, não é para usar o chat, não. Gente, agora que eu estou vendo, vocês estavam conversando, né? Não é conversando no chat, não. Vocês conversam normalmente, senão... Olha, a senhora falando. Certo? Quem está com o microfone, providencia um bom. Providencia aí, fale com a mãe e com o pai. Então, olha, se tiver dúvida, pergunte e não pergunte no chat, porque senão eu vou começar a desabilitar o chat. Bom dia. Pronto. Viu, gente? Bom dia, Patrícia. Certo, Marconete, tá bom. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marconete, bom dia. Que eu não tinha escutado direito. Pronto, gente. Então, vamos lá, certo? Se concentre agora, que eu vou começar. Página 53. Tá? Olha, então, a nossa primeira ideia, certo? Eu estou aqui na página 53, o tópico 5, aqui, ó, seção 5 do livro, divisão de números naturais. Primeira ideia associada à divisão é repartir igualmente. Então, a gente vai ver um probleminha, tá certo? Uma situação do nosso dia a dia mesmo, onde a gente vai usar a operação de divisão, tá certo? Essa operação matemática de divisão. Em que, se você estiver estudando direitinho a tabuada, você não vai sentir dificuldade na divisão, tá bom assim? Então, vamos lá, ó. Diz aqui, ó, o professor Clodoaldo quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel celofane. Então, ele tem 24 folhas coloridas de papel celofane. Ele quer dividir entre 6 grupos de alunos. Quantas folhas cada grupo receberá? Tá certo? Então, eu vou fazer aqui no quadro para vocês entenderem bem direitinho. Eu sei que aí no livro de vocês está mostrando, ó, a divisão, tá? Mas eu vou explicar. Olha, antes de eu explicar, ó, eu vou só dar
Eu vou dar aqui umas características que a gente tem na divisão, gente. Quando a gente estudou multiplicação, os termos da multiplicação era quem? Quem eram os termos da multiplicação quando a gente estudou? Quem? Multiplicador? Oi? Os termos da multiplicação se chama fator, fator e produto, né? Que é o resultado. Agora, da divisão, é bem importante saber o da divisão também, tá? Porque mais na frente a gente usa, assim, esses termos. Então, ó, o número 84, que se refere às folhas coloridas, ele se chama dividendo, tá bom? O número 6, em que é o número que vai... O número 6, ele chama divisor, tá certo? O resultado, que daqui a pouco a gente vai encontrar esse resultado, resultado de uma divisão se chama quociente, tá? E o que sobra se chama de resto, tá certo? Então, é importante a gente saber esses termos da divisão. Professora, para ligar as câmeras? Oi? Sim, é para ligar a Vou câmera. ligando. Professor, Tá, agradeço, viu? Oi, Ingrid, pode falar. qual é os nomes do fator mesmo? Os números de quê? Da multiplicação, é? Os nomes dos fatores. Da divisão? Da operação de divisão, você está perguntando? Sim. Olha, aqui, ó. Aqui na página 53 do livro, ó, acompanha aqui, tá? Logo no início, onde tem primeira ideia associada à divisão. Qual é a primeira ideia? Repartir igualmente. Agora a gente vai ver isso dentro do problema, tá? Quais são os termos da divisão? Divisor, o número 6 aqui é divisor, tá? O resultado se chama quociente, o que sobra chama-se resto, e o número que a gente vai dividir se chama dividendo, tá certo? Então, são 4 termos da divisão, tá? Muita gente acha um pouco difícil a divisão porque ela tem mais operações. Na divisão, a gente vai ver que tem a operação de subtração, tem a operação de multiplicação e tem a própria divisão, tá certo? Mas, é como eu disse, se você souber direitinho a tabuada, né? Dá uma memorizada na tabuada, depois você já acostuma e depois de memorizar você acaba aprendendo, de tanto repetir. Aí não fica difícil para dividir um número, tá certo? Então, a gente vai... algoritmo usual, gente, ó. Essa palavra aqui, ó, que eu estou colocando aqui na tela do livro de vocês, na página 53, ó. Algoritmo usual é o quê? É um procedimento matemático onde a gente segue uma regrinha para fazer divisões, tá certo? Então, a gente chama de algoritmo usual. Ou seja, é o procedimento mais comum que a gente utiliza para efetuar uma divisão ou uma operação matemática, tá bom? Então, aqui, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou parar a tela e vou para o quadro para explicar essa divisão para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente tem... Só recordando aí o problema, o professor Clodoaldo, ele tem 84 folhas coloridas, né, de celofane, deve ser aquele papelzinho fininho, não lembro mais esses tipos de papéis. Ó, então a gente tem 84, isso aqui se refere às folhas de celofane, tá? E a gente vai dividir por 6 grupos de alunos. Tudo certo? Então vamos lá, efetuar direitinho essa divisão. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Eloá. Tudo bem? Tudo. Peraí que eu vou pegar aqui as coisas. Tá no livro, viu? Essa aqui é página 53, divisão de números naturais. É porque a senhora deixa um pouquinho aí para poder copiar. Oi? A senhora deixa um pouquinho aí para eu copiar. Não, não copia agora não, que eu ainda vou explicar, tá certo? Eu só estava comentando os termos da divisão. Já eu dou um tempo para vocês copiarem, tá certo, gente? Quem não tem um livro, não se preocupe agora não, tá? Então, esse número aqui, ó, se chama divisor, já eu dou o tempinho para copiar, tá? Esse número que vai ser dividido, que é a quantidade de folhas,
ele se chama dividendo, tá? Vou colocar aqui em cima, ó, se chama dividendo. A gente vai encontrar o quociente. Daqui a pouco eu coloco o restante dos números, tá? Então, para você efetuar uma divisão, ó, do número 84, eu aconselho, para quem está começando divisão, você fazer o seguinte, ó. Você separa por vírgula, uma vírgulazinha assim, ó, um apóstrofo, né? No caso, quando é em cima é apóstrofo, né? Embaixo a gente chama de vírgula. Ó, coloca essa vírgula, esse apóstrofo aqui em cima, e você começa a dividir, ó. Porque você poderia dividir o número total, mas é melhor você começar passo a passo com a divisão, tá bom? Então, eu vou pegar o número 6 e dividir por... Não, desculpa, o número 8 e dividir por 6, certo? Se concentre bem direitinho agora. Eu vou pegar o número 8 e dividir por 6. Então, o divisor é a tabuada que a gente vai utilizar. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar 6 vezes 1 dá 6... Né? Lembra que eu pedi para estudar a tabuada de 6? Ó? 6 vezes 2 dá 12. Ou seja, você vai aumentando de 6 em 6, tá bom? Então, para fazer essa divisão, a gente precisa da tabuada de 6, já que o divisor é 6. Ó. Entenderam? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 6 vezes 2 dá 12. Então, ultrapassa 8. Então, aqui não pode ser 2. Não pode, viu? Aqui no quociente, no resultado, não pode ser 2, porque se eu fizer 2, fica 12, e aqui não é, aqui é menor do que 2, aqui é 8. Então, qual é o número que eu vou utilizar da tabuada? O número 1. Apenas o 1. Certo? A gente vai começar com essa divisão simples. Então, 1 vezes 6 dá 6, ó. Tá certo? 1 vezes 6, ou 6 vezes 1 dá 6, tá aqui, né? Na tabuada de 6. Então, quando você for dividir, você utiliza a tabuada para lhe ajudar na divisão, tá certo? Porque a gente não vai fazer mais aquele negocinho que vocês faziam no quinto ano, os pontinhos só servem para divisões pequenas, ou os tracinhos, tá? Vocês estudando a tabuada não vão precisar daquelas questões ali. Então, 1 vezes 6 é 6. Aí agora, o resultado da multiplicação deu 6. E, ó, aí vocês vão subtrair. 8 tirando 6 vai dar 2. Faz a subtração agora, viu, gente? 8 tirando 6 dá 2. O 2, ele é menor do que 6. Então, já que eu posso dividir o 2 por 6, que a gente está tratando de divisões exatas, tá? Eu não posso dividir 2 por 6. 4. Muito bem. Aí eu desço 4, ó. Botei até a setinha aqui para facilitar, tá bom assim, ó? Aí eu desço 4 e o número vira 24, tá? Formou uma dezena, vira 24, tá certo? E eu vou dividir 24 por 6. Então, o que é que eu preciso aqui saber? Um número na tabuada de 6 que multiplicado por 6 dê 24. Vamos continuar aqui, ó. Assim vocês já vão estudando também a tabuada junto aqui comigo, ó. Então, eu fiz 6 vezes 1 deu 6, 6 vezes 2, 12. Eu vou fazer 6 vezes 3. Vai dar quanto, gente? Vamos ver quem é que está afiado na tabuada. É de 6 em 6, viu? 6 vezes 3 é quanto? É 12, que é o anterior, mais 6, dá 18, tá certo? Eita, aparecendo um carro de som aqui na sexta-feira. Aí agora a gente vai fazer 6 vezes 4. Quanto é que dá 6 vezes 4? Pode responder. Dá quanto? 6 vezes 4 dá... Eu vi Carol aí fazendo... Dá quanto? Eu não escutei, desculpa. 24. Isso, muito bem. Muito bem. Dá 24. 6 vezes 4, 24. Olha, já encontramos nosso resultado, não foi, gente? Então, 24 por 6 vai ser quem? Vai ser 4. Por quê? Porque a gente vai encontrar um número na tabuada de 6 em que multiplicado por 6 é 24. E a gente já encontrou aqui, ó. Qual é o número que vai dar 24? É o número 4. Que multiplicado por 6, ó. A tabuada vai de 6 aqui, ó. Então, a gente encontrou o 4, porque 4 vezes 6 é 24. Vai terminar a nossa divisão. 4 vezes 6 é 24. Para 24, o resto é 0. Olha, o que sobra a gente chama de resto, tá? Então, esse termo aqui é resto. O resto deu 0. O que mais? O número, a quantidade de folhas coloridas, o professor está querendo dividir pelos grupos de alunos, a gente chama de dividendo, tá?
Ele quer dividir para 6 grupos. Então, cada grupo vai ter 14 folhas de papel celofane, certo? O resultado a gente chama de quociente. Pronto, agora pode copiar e perguntar, certo? O resultado está bem detalhado aqui no quadro. Quem está com o livro não é necessário copiar, a não ser que queira, né? Certo? Pronto. E aqui a gente iniciou a tabuada de 6. A gente fez até o quadro, que foi até o que a gente precisou. Sim, só tem um detalhe, gente. Quando o resto da divisão dá 0, ó, a gente chama de divisão exata, tá? Exata. Certo. Tá certo assim? Quando o resto não for 0, for qualquer número que não seja 0, a gente chama de não exata. Depois a gente vai ver outros exemplos, tá? Esse é o nosso primeiro hoje. Então, podem copiar e, caso tiver alguma dúvida, e perguntar. Já já a gente vai ver outros exemplos, tá? A gente vai seguindo aqui os exemplos do livro. E mais na frente, deixa eu só dar aqui um detalhe, viu? Mas é porque aqui tem poucos exemplos. Quer dizer, tem 3 exemplos, né? Tem 3 exemplos. Mas depois, quando for segunda, eu vou fazer mais exemplos por fora do livro, tá? Primeiro eu faço esses que estão no livro. Quando for segunda, eu faço mais exemplos para vocês aprenderem direitinho, tá bom assim, gente? Tá certo? Pronto. Ok. Professora, Oi? eu disse certo. Sim, ok. Tá certo. Pronto, dá 5 minutos para vocês copiarem, tá? Aqui é o nome do assunto, divisão de números naturais. Aqui é a página. Bem, E aqui. Oi? O resultado sempre vai ser debaixo do primeiro número, né? Isso, Ingrid. Muito bem. Exatamente, viu, Ingrid? O resultado vai ser sempre aqui. Deu 14, né? Então, cada grupo vai receber 14 folhas de celofane. Faz tanto tempo que eu usei essas folhas, viu, gente? Nem lembro mais como é. Ele vai receber 14 folhas de papel celofane. O resultado da divisão é sempre esse que fica debaixo dessa chaveta aqui, ó. A gente usa essa chaveta para fazer a divisão. Professora, Oi, pode falar. para copiar, né? Tudo isso, né? Copie? Tá. Certo? Já copiei, já. Tá, muito bem. Cadê os meninos? Eu não estou vendo eles. Estou vendo as meninas aqui. Davi e não, porque as pessoas estão melhores hoje em dia. Antoniel. Agora só tem menino aqui. Oi? Mas só tem melhor de menino. Só tem. Né? Não, mas tem João, né? Que ele fica na ligação também. João! Tudo. João Otto tá aqui também. Ele tá na ligação. João, você entendeu a divisão? Parece que ele falou sim. Eu escutei. Certo. Pronto. Eu posso apagar, gente? Ou vocês estão copiando? Não, pode apagar. Se ninguém estiver copiando. Ok, tá. Obrigada. Vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha, tem... deixa eu apagar logo aí eu explico. Ô, professora, Olha, pode falar. eu gosto tanto, professora. Acho que assim, a minha
Eu acho que, assim, tipo de conta que eu mais gosto de fazer é divisão. Assim, Não é? eu sempre gostei de divisão. Desde quando eu comecei a aprender, assim, eu comecei a gostar. Quando você começa a aprender, você começa a tomar o gosto, né? Não, né? E Mas até porque, gente, né? não é difícil, não. É não. Assim, trabalhoso é um pouquinho, né? A gente não pode negar. Mas como vocês estão começando, a gente vai começar com as divisões mais simples, né? Aí depois, mais na frente, é que a gente vai precisar de divisões maiores. Mas é bem interessante, porque a gente usa a divisão, a gente usa no nosso dia a dia. É verdade. Não é verdade? Eu acho interessante. Né? Acho que Assim, a pessoa vai se acostumando, né? Vai pegar o jeito. Daqui a pouco, nem é, mas... Não, vai pegando um jeito, né? Vai se acostumando com as divisões. Aí depois, quando você está assim no seu dia a dia, você até começa a pensar no que você estudou, né? É claro que a gente estuda mais na prova, mas a gente utiliza no nosso dia a dia também, né? Não é verdade? Por exemplo, você for fazer uma cotinha, né? A gente chama de cotinha, mas, por exemplo, assim, vocês... porque agora a gente está tudo online, mas no caso, se fosse comprar um lanche, aí você quisesse juntar com suas amigas ou o pessoal da família, né? Por exemplo, uma pizza, que é uma coisa simples. Aí, se a pizza for, por exemplo, não sei quanto é que dá uma pizza agora, mas, por exemplo, R$ 35. 25, Pronto, 25, né? Eu botei um preço maior, 25. Aí você quiser dividir para 5 pessoas. Aí você já Aí utiliza a divisão 25 por 5. por 5, né? Que são coisas que você faz, ó, mentalmente e no dia a dia, né? Não? Você utiliza. Então, e ficaria quanto? Deixa eu ver aqui, tá já. Mas já eu boto. Deixa eu só colocar o carregador aqui, viu, gente? Que tá descarregando aqui. Aí você, quanto cada pessoa ia pagar? R$ 25 é o preço da pizza. Aí dividido por 5 pessoas. Cada pessoa ia pagar R$ 5. Ia ficar barato, não é não? Agora, se tiver a taxa, você acrescenta a taxa, né? Se for pedir pouco. Agora, se você já tiver na pizzaria, aí não, né? Então, essas questões assim, a gente sempre utiliza divisão, multiplicação. A matemática em geral, né, professora? Tá muito no nosso dia a dia, na verdade. Está muito no nosso dia a dia. Certo? Tá bom. Então, a gente fez aqui a nossa primeira ideia de divisão, que foi repartir igualmente, né? Cada grupo vai precisar de 14 folhas de celofane, o grupo, né, dos 6 alunos. Você tem como fazer a prova real da divisão, ó. A prova real da divisão é uma multiplicação, tá? Eu vou fazer aqui a prova real. Ou seja, a gente encontrou... Qual foi o número que a gente encontrou? 14, não foi? Foi. A gente encontrou 14 folhas de celofane. Aí, para encontrar a prova real, você multiplica o quociente, viu, gente? Tem como saber se você acertou. Você multiplica o quociente pelo divisor. Tá certo? Se você multiplicar o quociente vezes o divisor e der o dividendo, então você acertou a divisão. Tá certo? Vamos fazer isso? Ó, tabuada de 6 novamente, né? Porque eu ainda estou no primeiro exemplo, tá? Ó, 4 vezes 6 dá quanto, gente? 4 vezes 6. 24. Muito bem, 24, né? Fica 4, sobe 2, ó, para cima do 1. Aí 6 vezes 1 dá 6, com mais 2 dá 8. Não deu certo? Então, a nossa prova real é a operação de multiplicação, tá? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, para a gente saber se acertou a divisão, você tem como testar. Até como a gente fez ainda agora, o exemplo da pizza, bem simples, né? Se eu multiplicar 5 pessoas vezes R$5, vai dar o total da pizza, que é R$25. Tá bom? Então, aqui deu o resultado do dividendo. Pronto, então aqui é a nossa prova real. Só isso, você fazer a multiplicação e você tem a chamada prova real. Aí no livro tem também,
tá? Essas multiplicações. Pronto, aí já já a gente vai fazer outra divisão. Já vamos fazendo aos pouquinhos. Aí quando for segunda, eu trago mais exemplos de divisões, tá? Tá bom assim, gente? Vocês aprendem bem direitinho. Vocês tendo uma base boa em matemática, quando for no decorrer do ano e também nas outras séries, vocês não vão ter tanta dificuldade, né, em matemática. Uhum. É verdade? Pronto, vou esperar vocês copiarem, tá? Copeiro. Certo. Vai ter mais coisa pra gente copiar? Ou é só até aí? Vai ter mais um exemplo, que é a segunda ideia que está aqui no livro, na página 53. Tá? Só mais um exemplo que a gente vai fazer. Doutora, professora, Oi? Pode perguntar. ditado eu vou fazer algumas continhas de divisão para ver se eu entendo bem. Tá certo, Ingrid, tá. Vai fazer mais continhas, né? Eu vou passar a página 54. Agora, tem apenas... Ó, gente, na página 54 só tem 4 divisões. Certo? A página de casa é a página 54, onde vocês vão efetuar essas divisões e... para treinar, né? Para praticar um pouco as divisões, tá? E quando for segunda, eu trago mais exemplos. E se vocês estiverem por fora, em outro livro, né? Podem treinar também, porque por enquanto só tem esse daqui. Mas eu vou pegar outros exemplos, até no caderno fininho. Deixa eu dar uma olhada aqui, enquanto vocês estão copiando. Vou pegar o livro fininho aqui. Para ver se tem exemplos de divisão. Certo? Deixa eu só anotar aqui para... Não, aqui não cabe mais não, depois eu... Espera só um instantinho que eu vou ver se tem... Que vocês têm um caderno fininho também. Aqui tem muitas operações, multiplicação. Deixa eu ver onde é que tem divisão. Colocar tudo, professora. Oi? Pode colocar tudo. Não é? É porque aqui está misturado no livro. Não tem esse livrinho aqui, ó, né? O caderno de atividades. Porque com relação aqui ao caderno grande, o livro grande, né? Desculpa, o livro grande de vocês, a página 54 vai ser para casa, tá, gente? Aí só tem pouquinhas questões, 2 questões. Não, assim é bom, porque tem pouca questão, mas é melhor a pessoa fazer mais questões no caso de divisão, né? Mas deixa eu olhar se tem, porque se não tiver, ele demora para chegar aqui em divisão, viu? Aqui no livro. Tem pouca coisa aqui também. Deixa eu só olhar aqui, peraí. Onde é que tá? Que aqui tá uma misturada. Pronto, vamos fazer o segundo exemplo, né? Depois eu vejo aqui, esse caderno de atividades aqui. Tá certo? A gente vai para a segunda ideia. Olha, vou voltar aqui para compartilhar o livro para vocês. Certo? Acompanha aqui, tá? Sim, então a gente concluiu aqui, ó, que cada grupo receberá 14 folhas de papel celofane. Não foi isso, ó? Aqui no livro ele mostra, gente. Mostra tudo direitinho, do jeito que eu fiz ali, tá? Ele diz que a divisão é exata, porque o resto é zero. Faz a prova real aqui do lado, a multiplicação. Faz o algoritmo usual. Algoritmo usual, quando vocês veem essa palavra, significa que é o método que a gente utiliza para fazer a divisão, tá? Esse método aqui. O método mais comum é esse. Pronto, vamos ver a segunda ideia agora? Tem uma caixa de ovos agora, viu? Agora a gente vai fazer essa segunda ideia associada à divisão, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? E fazer no quadro, como a gente faz, como já é de costume. Olha, então, na página 53, tem assim, ó. Segunda ideia associada à divisão. O que significa essa segunda ideia? A gente chama de medida, ou quantas vezes cabe uma quantidade em outra, tá?
quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Tá? No caso da primeira ideia, foi repartir igualmente, ou seja, cada grupo, cada equipe de alunos, eles iam receber 14 folhas igualmente, tá? Agora a gente vai ver uma ideia diferente, que quantas vezes cabe em outra. Então, ele diz assim, ó, vamos lá. Em uma granja, os ovos são colocados em caixas com uma dúzia. Vamos ver, quem lembra quanto é uma dúzia? Quem sabe? Muito bem, 12 ovos, né? Geralmente, quando a gente chega Duas assim... dúzias é 15, né, professora? Então, Oi? geralmente, Duas dúzias é 15, é? a gente tem que ver quais são as palavras que estão. Não, 2 dúzias é 24, porque não é 12 mais 12, certo? Entendeu? Tá certo, Ravena? Ó, estão vendo o desenho da caixinha de ovos, ó? Quando a gente compra essa caixinha de ovos no supermercado, os pais da gente compram, tem 12 ovos, né? Uma dúzia. Se ele dissesse meia dúzia, é claro que eu não sei se... Às vezes não vem no supermercado. Meia dúzia seria metade de 12, que é 6, tá? Às vezes pode vir... Tá? E assim por diante. Então, o problema é o seguinte aqui, ó. Em uma granja, os ovos são colocados em uma caixa com uma dúzia. Tudo bem, né? Então, a gente tem 12 ovos, que se refere a uma dúzia. Quantas caixas, gente, a gente vai precisar para embalar 195 ovos? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 195 ovos, que é o total de ovos, e vou dividir por uma dúzia, que é 12. Então, com isso aqui, eu vou saber quantas caixas eu vou precisar para embalar 12 ovos em cada caixa, tá? A gente vai fazer essa divisão agora, tá bom assim? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, porque a gente vai fazer aqui no quadro, tá? Vou apagar aqui. Pronto. Então, agora o nosso segundo exemplo de divisão. Vou fazer aqui o nosso segundo exemplo. São 195 ovos. 195 ovos. Aí ele quer dividir por uma caixinha onde tem uma dúzia. Então, é 12, tá certo? Esse 12 aqui refere-se a uma dúzia de ovos. Então, a gente vai precisar de quantas caixas, né? A quantidade de caixas... São várias caixas que a gente vai precisar para poder colocar os 195 ovos. Para saber a quantidade de caixas, a gente vai efetuar essa divisão, tá bom? Certo assim? Agora, o ideal é que seria que a gente fez uma divisão, né, com um número. E ele já está aparecendo com 2 números, tá? Mas a gente vai usar a mesma ideia. Quando for na segunda, eu vou trazer outros exemplos de divisões com um número também. Que a gente só fez uma, né, com um número. Aí ele já pulou para 2 números. Mas é a mesma ideia, tá bom, gente? Então, vamos lá. Novamente, esse número aqui se chama divisor, esse se chama dividendo. O resultado que encontrarmos vai se chamar quociente. E o resto a gente... Não, e o que sobra a gente chama de resto, tá? Então, vamos lá? Olha, se eu pegar e separar aqui, colocar o número 1 e eu for dividir por 12, não vai dar, né? Porque 1 é menor do que 2. Então, o que é que a gente faz? Para começar a nossa divisão passo a passo, tá? Você apaga e bota a vírgulazinha no próximo número. Agora já dá, né? Ó, eu tenho o número 19 e vou dividir por 12. Tá certo? Então, aqui, você não precisa saber, assim, o ideal é que você saiba até a tabuada de 10, tá, gente? Da tabuada de 2 a de 10. A de 1 não precisa, porque a gente sabe que pela multiplicação, qualquer número multiplicado por 1 não é ele mesmo. Mas você sabendo até a tabuada de 10 já lhe ajuda bastante a fazer divisão. Você não vai ter dificuldade em fazer divisão com a questão das tabuadas. Então, aqui, ó, a gente vai fazer por tentativa, já que existe a tabuada de 12? Existe, mas a gente não vai estar decorando todas as tabuadas, né? Então, a gente vai fazendo
tentativas quando passar da tabuada de 10, tá bom assim? Então, se eu pegar 12, veja bem, viu? Eu vou fazer uma tentativa aqui através da multiplicação. Se eu pegar 12 vezes 2, vou fazer aqui do lado, tá? Vamos fazer, ó, 2 vezes 2 dá 4, fica 4, né? Só 24. E 2 vezes 1, 2, é 24, ó. Como a gente tinha feito ainda, não foi? O dobro de 12 é 24. Passou, não passou de 19? Passou. Ó, passou. Então, vai ser 2 o resultado aqui, o quociente. Vai ser menor do que 2, então só pode ser 1, ok? Então, vou colocar 1 aqui, ó. 1 vezes 12 dá 12. Então, eu coloco o resultado da multiplicação, eu coloco debaixo do número que eu estou dividindo, que é o 19 agora, tá? Que eu separei aqui por parte. Professora, Oi, pode perguntar. tem um debaixo do outro um? Não, esse 1 aqui que foi que a gente achou agora, né? Esse 1 tá debaixo desse. E esse tá debaixo desse. É esse que você tá falando? Não, eu tô querendo falar do 12 e o tá debaixo. O daí por quê? A gente encontrou 1 porque a gente pegou 19 e dividiu por 12. Ou seja, a gente pode usar essa ideia que ele está dizendo aqui. Quantos 12 cabe dentro de 19? Somente 1. Por isso que a gente encontrou 1. Certo, Ingrid? Eu posso usar essa ideia que ele está dizendo. Ó, quantos 12 cabe dentro de 19? Somente 1. Porque eu fiz a minha tentativa de multiplicação aqui, ó. Eu fiz o dobro de 12. Ó. 2 vezes 12 deu 24. 24 ultrapassa 19. Então, se ultrapassa 19, então o 2 aqui não vai servir para esse exemplo de divisão, tá bom? Porque ele ultrapassa. Tem esse número aqui do quociente, ele tem que ser menor. Desculpa, o resultado aqui, né? 1 vezes 12, ele tem que ser menor ou igual ao número de cima. No caso, ele foi menor, né? 1 vezes 12 deu 12. Foi menor do que o de cima. Porque se eu botasse 2, o ia ultrapassar. Não pode ultrapassar o número de cima. Porque senão a gente não... Tá certo? Tem que ser sempre ou igual ou menor. No caso aqui deu menor, né? Quando eu multipliquei, só coube uma vez o número 12 dentro do 19. Então, 1 vezes 12 deu 12. Agora a gente vai fazer a subtração, tá certo? Vamos fazer a subtração? Olha, 9 tirando 2 dá quanto, gente? Ou 2 para 9? Vamos fazer a subtração? 7. Muito bem, 7, não é isso? Dá 7. E 1 menos 1 dá 0, né? Então, já fizemos nossa subtração e restou 7. Mas como existe número lá em cima, no dividendo, a gente continua a divisão. Aí você abaixa e com a setinha o número 5, ó. Tá bom assim? Pronto, abaixa o número 5. O número virou 75. Pronto, agora a gente vai dividir 75 por 12. Ou seja, a gente vai usar a ideia, quantos 12 cabe dentro de 75? Então, para eu saber isso aqui, eu vou efetuar multiplicações. Eu vou fazer multiplicações aqui para chegar próximo de 75. Ou igual, tá? Tá certo? Só não pode ultrapassar 75. Pronto, deixa eu apagar aqui. Essa multiplicação aqui, não foi que a gente não precisou dela? Então, vamos lá, apagar aqui. Professora, Oi, pode falar. eu encontrei um número próximo, mas eu não sei, pode ser 7 ou 8, mas eu ainda não fiz. 7? Vamos ver, 7? Tá certo? Muito bem. Pode ser o 7, mas não sei. Até agora eu fiz do 7. Mas pode fazer do... até agora eu fiz do 6, mas pode fazer do 7. 7. Pronto, eu vou fazer do 7 aqui, tá? A gente vai fazendo junta. Eu vou ver que número que multiplicado por 12 chega próximo de 75. Se for igual, melhor ainda. Mas, às vezes, não pode ser igual, tá? Tem que ser menor. Só não pode ultrapassar. Se ultrapassar, então a gente descarta o número. Vamos fazer vai passar, é verdade, vai passar. Né? Vamos fazer aqui para ver quanto é que dá? 7 vezes 12? 14. Olha, 2 vezes 7 dá 14, né, gente? Fica 4, vai 1. 7 vezes 1 dá 7. Mais 1, 8. Eita, ultrapassou, não foi?
Por isso que é importante você fazer essa tentativa, né? Esse teste de multiplicação. Então, você vê aqui que pode ser 7, ó. Não cabe 7 vezes 12. Então, quantos 12 cabem dentro de 75? A gente vai ver já já, né? O 7 não pode, porque ultrapassou do número 75, deu 84. Vamos fazer o teste por 6? Você fez aí o teste? Fiz. Fez, deu quanto? 6. 72. Pronto, então vamos lá. Certo? Vou fazer aqui para você. Ó, eu vou multiplicar 6 vezes 12, tá certo? Vamos fazer? Ó, 2 vezes 6, gente, é quanto? 2 vezes 6? 12. 12, muito bem, 12, né? Fica 2, sobe 1, ó. Vamos para a próxima aqui. 6 vezes 1 dá 6, mais 1 que subiu, 7. Deu 72. Chegou ou não chegou próximo? Melhor do que o anterior. O anterior? Sim. Pronto. Então, a gente utiliza o que chegar próximo ou igual, tá certo? Então, vai ser o número 6. Ó. 6 vezes 12 deu quanto? 72. Agora, só resta fazer a subtração, tá bom? 5 menos 2 dá 3. E 7 menos 7 dá 0. Olha, gente, a gente vai ter 16 caixas de ovos. Cada caixa vai ter uma dúzia, né? Cada caixa vai ter os 12 ovos. Quantas caixas ele vai precisar com 195 ovos? 16. Agora vai sobrar 3 ovos, tá? Essa divisão aqui, que não sobra resto zero, a gente chama de não exata, tá? Não. Deixa eu só tirar essa multiplicação aqui, para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, quando o resto da divisão não é zero, a gente chama de não exata, tá bom? Se o resto for zero, é exata a divisão. Então, pronto, concluímos nosso problema. A gente vai precisar ó, de 16 caixinhas, onde cabe 12 ovos, cada caixinha. E no caso vai sobrar 3 ovos, tá? Esses 3 ovos não vai ter como botar, né? Porque as caixinhas só é de 12. Tá? Então, aqui a gente teve a ideia de quantos cabe, quantas caixinhas, 12, quantas caixinhas de uma dúzia, né? De 12 ovos, cabe dentro de 195. 16 caixas, tá certo? Pronto, pode copiar e perguntar, tá bom? Depois a gente vai fazer mais exemplos de divisão, né? A gente está só iniciando. Aí no livro de vocês, ele faz passo a passo, ó, ele vai, agora, assim, sendo que complica um pouquinho mais, né? E aqui não, a gente já fez, ó, diretamente, não foi isso? Sim. Não foi? Aqui são os mesmos termos, tá bom, gente? Eu não repeti aqui para não ficar tantas informações, que eu botei no primeiro exemplo, né? Mas aqui é o dividendo, não, desculpa, o divisor é 12, o dividendo é 195, que é a quantidade de ovos que a gente dividiu. 16 é o quociente, ou seja, é o resultado da multiplicação. E o resto deu quanto? 3. Né? Sobrou 3 ovos. Pronto, se sobrou, aí não tem como a gente colocar mais nas caixinhas, né? Nas caixinhas que cabe uma dúzia de ovos. Deu para entender essa divisão? Deu sim. Deu? Pronto, muito bem. E assim a gente vai avançando, tá? Oi? Deu! Certo, ok. Certo, tô vendo, gente. Pronto. Aí, professora, a senhora quer que a gente estude em casa, né? Começa a fazer cálculo, assim, esse negócio, né? Certo, gente? Aí eu quero que vocês, ó, qual é a atividade de casa de hoje? Estudar a tabuada de 7, tá bom? Que a gente tinha parado na de 6, né? Ó, se eu estou pedindo para estudar de 7 e eu já pedi as outras, então significa que na prova eu só vou cobrar até a de 7, tá bom assim? Aí mais na frente, né? Porque já tem muita coisa, né? Vocês estudando. Mais na frente a gente vai, claro, mesmo que aqui mude a tabuada nos exemplos,
mas na frente a gente utiliza as outras tabuladas, tá bom assim? Para vocês ir estudando aos pouquinhos. Mas não deixem de estudar, tá bom? Então, a atividade de casa de hoje é estudar a tabuada de 7. E agora, vai conseguir estudar comigo hoje? Oi? Acho que sim, não sei. Tudo pra me ligar. Estudar a tabuada de 7 e a página de casa é a página 54, tá? Então, tem alguém copiando? Só para eu concluir aqui Acho que não. Acho que não, não sei. Certo. Então, eu vou compartilhar a tela do livro aqui para a gente fazer a conclusão, tá? Desse problema. Olha, então aqui vimos a segunda ideia associada à divisão, né? Que essa ideia pode ser chamada de medida, quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Então, a gente viu que quantas vezes cabe, né? 16 vezes essa quantidade cabe em 195, tá? Então, esse 16, ó, aqui no livro, né? Na página 53. No livro, a gente já viu isso aqui, dividendo, né? Eu já falei que é 195, o divisor é 12, o quociente é 16 e o resto é 3. Então, logo, 195 por 12 dá 16 e resto 3, tá? Aqui ele não falou de divisão não exata, mas vocês acrescentem aí no caderno de vocês, como eu botei no quadro. Olha, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Então, a página de casa, ó, tem pouquinha questão, gente? É página 54, tem 2 questões. E estudar a tabuada de 7, tá bom? Já para vocês entenderem. Desligar as câmeras. Aí, quando for segunda, eu faço mais exemplos de divisão, tá bom assim? Pronto. Ok, eu vou fazer chamada com eles de tabuada, viu? Tá certo, Marco Nilo, tá. Eu fiz com alguns, mas não deu para terminar não, que é muita coisa, é muito aluno. Demora, né, não, Marco Nilo? Demora. Quando era na aula presencial, eu fazia de um por um, demorava, eu tinha que pegar uma aula só para... Pronto, finalizou, Patrícia? Finalizei, Marco Nilo. Pronto, intervalo, recreio, 30 minutos, 20 minutos a gente volta, 20 minutos. Tchau, pode sair. Certo. Patrícia não sai não, viu? Fica aí, Tchau, viu? Tchau, gente.